E aí, pessoal, tá começando o primeiro Caio Nesse Papo. Meu nome é Caio Crispim, eu sou humorista e apresentador desse programa. Em menção ao Dia do Trabalhador, eu vou conversar com 3 profissionais de áreas muito diferentes, muito distintas. Vai ser um papo muito interessante, tá? Tem uma sommelier de água, tem uma pessoa responsável por limpeza de cenas de crime, tem um professor de beatbox, ou seja, maior aleatoriedade você não vai encontrar em outro lugar, tá bom? Então já deixa o like, já se inscreve que tá muito da hora. Antes, deixa eu só revelar aqui uma conversa de bastidor pra vocês, tá? Porque eu tive essa ideia justamente porque a pessoa que viria antes não topou. Mas eu vou contar pra vocês por quê. Pô, Caio, tá sendo canalha? Tá revelando aqui a conversa, mas eu vou falar pra vocês o porquê que eu vou contar isso. Ó, essa aqui seria a pessoa que viria, né? O codinome dessa pessoa, o nome artístico é Diabão, né? Mas o nome dele é Michel, o nome de verdade dele é Michel. Eu entrei em contato com ele em janeiro, cara. Eu entrei em contato com ele em janeiro, mandei mensagem, todo educado. E aí, bom dia, tudo bem? Aí uma pessoa respondeu, tudo bem e tal. Aí eu mandei a mensagem pra ele, ó. A mensagem foi exatamente essa, eu guardo isso até hoje no meu coração. E aí, Michel, tudo bem? Então, eu gostaria de saber se tem como a gente marcar uma entrevista. Eu tô iniciando um programa de humor, programa de entrevista na internet. Ia ser interessante entrevistar, né? Vocês estão vendo aí, é uma pessoa que fez um monte de procedimento estético, né, na cara, pra ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. E aí eu fiz um convite educado. E aí eu tive a resposta. A primeira mensagem que essa pessoa mandou foi o seguinte, em caixa alta. Primeiramente, não é Michel, é Diabão. Ou seja, ele prefere ser chamado de Diabão do que Michel. O quão você tem que odiar seu nome pra preferir ser chamado de Diabão? Cara, e Michel nem é um nome ruim. Sei lá, se fosse um Cleverson da vida, ó, meu nome é Diabão, não é Cleverson, eu entenderia. Mas Michel nem é um nome tão ruim. Mas beleza, isso não foi o pior. Aí teve a mensagem abaixo dessa que foi a seguinte. Beleza, pra eu ir aí é R$ 1.000, tá? Mais ajuda de custo, alimentação e transporte. Ou seja, trazer o próprio Lúcifer ia ser mais barato do que isso, né? Então, graças a isso, né, vamos agradecer aí ao Michel, que graças a isso eu tive a ideia de trazer os 3 profissionais aí em menção ao Dia do Trabalhador, e vai ser um papo muito da hora. Então, já roda a vinheta. E aí, pessoal, como prometido, estamos aqui com Letícia Zuracato. Falei certo? Zocarato. Zucarato, perfeito, é isso aí. A dicção do apresentador. Letícia Zucarato, tá? A primeira sommelier certificada, né, mulher do Brasil, cara. Isso aqui é sensacional. Estamos aqui com o Paulo Ferreira da Silva, né, o diretor da Atuale Brasil. Atuale ou Atuale? Atuale. Atuale, né? Perfeito, Atuale Brasil, que é a empresa que faz aí limpezas, né, de cenas de crime. Beleza? Começando aí pelas damas, né? Começando pela Letícia, conta aí um pouco pra gente, né? Como que funciona? Porque quando a gente fala, pô, sommelier de água, né? Isso já causa um impacto, até por isso que eu fui atrás dessa profissão. O que que geralmente você faz? Qual é a sua área exatamente? Conta aí pra gente. E obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço a oportunidade de apresentar uma profissão nova, né? Eu já trabalho no mundo das águas minerais, eu sou engenheira química de formação e trabalho aplicando geradores de ozônio, microbiologia dentro das indústrias de água. Então eu já provei água do Brasil inteiro e fora também. E aí na pandemia veio a oportunidade de eu me especializar com os termos técnicos de sommelier de água. E agora, há pouco tempo, há 15 dias, eu me formei pela Fine Water Academy dos Estados Unidos também, agora uma visão mais mundial sobre água. E degustar água precisa de sensibilidade, né? Ok, todo mundo conhece sobre vinho, sobre cerveja, sobre uísque, cachaça. E a água todo mundo acha que é tudo igual. E a gente Sim. tem, né, esse slogan que água não é tudo igual. A partir do momento que você consegue visualizar isso e entender que a água tem as suas nuances vindo de um terroir, que se fala muito no vinho, e na água mineral se fala bastante na geologia. Então, cada poço tem uma geologia, tem uma origem, e cada origem dessa água tem um paladar. Então, por exemplo, as pessoas do norte do nosso país não gostam muito da água do sul,
Por quê? Porque o norte do país são uma água pouco mineralizada e no sul Caramba. já tem mais minérios. E vice-versa, as pessoas que vão para o norte do Brasil falam: "Ah, mas essa água não mata a sede", ou é uma água leve, uma água pesada, se fala muito disso. Então, algumas pessoas têm essa sensibilidade, não sabe explicar o porquê, mas isso são os minerais da água. E Entendi. nós temos muitas indústrias no Brasil, mais de 800 indústrias no Brasil, e traz essa particularidade do paladar da água. E quando a gente vai para fora do nosso país, nós temos águas ainda mais mineralizadas, como França, Espanha, que aí você vai ter um tom mais salgado, vamos dizer assim. Porém, as nossas águas, nosso país, do Brasil, são águas extremamente excelente para uma hidratação, excelente para fazer um chá, um café, uma harmonização, diferente de algumas águas internacionais que elas servem muito mais para harmonizar do que beber no seu dia a A dia. do Brasil seria a melhor? Que você já provou de outros países, então. Já não existe água melhor, existe o que você vai fazer com essa água, né? Então, uma água para fazer um chá, uma água para harmonizar, uma água para fazer um café. O que que você vai fazer com essa água? Eu sempre falo que beber água só para hidratação, qualquer água serve. Você Ah, tá tentando emplacar que o Brasil é bom em alguma coisa. Não, o Brasil é excelente em questão de água. E tanto de rótulo, porque nós sabemos o que a gente está tomando, tanto de legislação e tanto de confiança dessa água, na parte microbiológica. Nisso a gente é muito sério em nível Brasil. Legal. Então, por exemplo, uma mãe que precisa fazer uma mamadeira na rua, provavelmente ela vai comprar uma água mineral. Ela não vai pegar uma água de torneira para fazer uma mamadeira para o filho dela, ela vai pegar uma água mineral. Ou uma mãe que tem uma dificuldade de água potável confiável, ela vai comprar uma água mineral para isso, pela confiabilidade que aquela água traz para a gente numa questão microbiológica e questão de minérios. Uhum. Então, muitas vezes a gente pega uma água fora do nosso país e a gente não sabe o que a gente está bebendo. É uma água mineral. Claro, quando a gente fala de França, Espanha tem, mas muitas das águas, por exemplo, dos Estados Unidos, são águas potáveis tratadas, né? Então se fala muito, é as águas dos Estados Unidos, mas são águas potáveis tratadas que você não sabe nem o que tem A ali nossa dentro. ganha, a nossa ganha. Sim, Tá vendo? Não sim. é só em futebol que a gente é bom, tá? Futebol e água também. Sim, Perfeito. sim. Hoje, qual que seria a sua função na trabalhando em empresa? Ou é O- mais assim, a pessoa contrata a Letícia ou você trabalha fixo numa empresa? Na verdade, eu tenho a minha empresa que chama Oz Ah, legal, Engenharia, legal. né? Tem a Oz Engenharia e tem a Oz Laboratório, que é focada na fabricação de geradores de ozônio, placa de Petri, Uhum. itens para laboratório. E quando a gente fala de sommelier de água, eu entro mais como um palestrante. E às vezes eu estou em fábrica, dando consultoria de qualidade dentro da fábrica, e aí eu vou degustar a água nas captações, e aí a gente consegue trocar ideias ali de paladar e a indústria em si trazer essa informação para o distribuidor, que para o distribuidor levar para o consumidor final toda essa engenhoca, vamos dizer assim, da Legal. sommelier de água. É, da hora. Você, assim, tem algum treinamento específico, imagino, né? Não é qualquer pessoa que vai ser um sommelier de água, até pelo que você falou, né? Eu já conheci pessoas que bebem uma água, bebem outra e não vê diferença. Então você teve um treinamento específico? É uma coisa que você já tinha, um paladar muito aguçado, ou você treinou isso? Como que é? Eu nunca gostei de bebida alcoólica. Eu também não, eu não Eu gosto. Eu sou nunca, abstêmio. eu nunca bebi. Quer dizer, eu nunca bebi, eu nunca fiquei bêbada, né? Acho que o tema seria Você esse. reparou que, antes de você continuar, você reparou que as pessoas que não bebem, aí tem as pessoas que bebem, elas ficam tentando convencer você a beber e que é legal, né? Tipo, você vai ficar tonto, vai ter dor de cabeça, vai vomitar, mas cadê a parte boa do negócio? Exata, eu nunca gostei da sensação do álcool, aquela Também. sensação de moleza, e aí Uhum. todo mundo fala que bebe, mas essa é a parte legal. Eu falo, pois é, essa é a parte que eu odeio. Então, por eu não gostar muito de bebida alcoólica, eu gostava muito mais de sentir o cheiro, o odor, o aroma da bebida. Por exemplo, meu marido adorava cervejas, IPAs. Então, tinha uma nota de caramelo, tinha uma nota de banana, tinha uma nota. Eu gostava muito mais de sentir essa nota do que realmente beber. E esse ato de sentir as notas é que você tem a delicadeza do seu paladar. Sim, a pessoa ela precisa. É que assim, um leigo, ele vai pegar qualquer água, mas se eu pegar duas águas dentro de um rótulo de água mineral, existe assim, resíduo de evaporação. Então existe
Na categoria, né, de sommelier, existe um super low, médio, ou seja, baixo, super baixo, alto. Então, no Brasil, vai estar em torno, no máximo, em 336, 340 miligrama por litro. Esse é o máximo. Isso naquele rótulo atrás, No né? rótulo atrás, isso. E aí nós vamos ter água com 30, 40, 10 de TDS, que é a mesma coisa de resveraporação. Se eu pegar uma de 10 e uma de 300, qualquer pessoa leiga vai sentir um paladar diferente. É que muitas das vezes as pessoas pegam águas muito similares e aí realmente não vai conseguir ter essa sensibilidade. Nós temos os parques nacionais de água no nosso país. Então a gente pega ali em Serra Negra, Lindóia, Poços de Calda, parte de Minas Gerais. Ali é o mundo. Eu me lembro na minha infância, eu passei minha infância ali em Três Corações, perto de Cambuquira, e tinha aquele copinho, sabe, que amassa e Sim, levanta. Então minha tia me dava aquele copinho e a gente ia bebendo um monte de água. Então água sulfurosa, água com ferro. Ali você consegue também sentir os paladares. Isso é treinado. Como um vinho, como uma cachaça, isso é treinado. A diferença é que as pessoas não vê valor em degustar uma água. Mas ela Mas é acaba, importantíssimo, né? ela acaba às vezes com o vinho dela, que ela pagou caríssimo, com uma água mal colocada. Um exemplo disso, por exemplo, é colocar gelo. Ninguém faz gelo de restaurante com água mineral. Então ele pega lá um vinho caríssimo, escolhe até uma água legal, mas coloca gelo nessa Entendi. água. Acabou. Estraga a bebida. Exatamente, Entendi. acabou com a experiência. Caramba, que loucura. Qual foi a água mais cara que você já provou? Caramba, a água mais cara que eu provei, eu acredito que foi na Espanha, que eu paguei em torno de uns 40 euros. Nossa, 40 Você ia dar o quê? Vai, 400 reais? Não, é por aí, né? 400 reais. Foi uma água Caramba. mas foi uma água bem Uma peculiar. garrafinha. Uma garrafinha. Foi uma água bem peculiar. Ela tinha um TDS bem Valeu a alto. pena? Vale sempre a pena. Vale sempre a pena. Porque é a mesma coisa perguntar para uma pessoa de vinho que ela degustou uma água, às vezes, de $2.000 e se vale a pena, vale a pena. Você tem que saber degustar, você tem que Sim. saber entender o porquê daquilo, né? Não é uma água de hidratação, é uma água de harmonização. Eu tava num restaurante que tinha a melhor paeja. Então, assim, foi bem legal uma experiência, né? De trocar essa experiência, inclusive, com o sommelier que tava lá. Ele não era de água, mas ele era um sommelier de vinho. E a gente começou a trocar bastante experiência sobre isso, então foi bem legal. Legal, da hora. Muda, assim, bastante o gosto da água em referente ao o recipiente que ela tá? Tipo, se tá no copo de vidro, se tá num copo de plástico, vai mudar a sua análise? Sim. Ou isso não afeta muito? Sim. Um sommelier Porque sem... eu cresci ouvindo que a água em filtro de barro era mais gostosa. Água de filtro de barro, ela vai ter o paladar de barro. O problema é qual água que você colocou naquele filtro de barro. Porque se você colocar uma água potável naquele filtro de barro, você tá ingerindo tudo que um tratamento coloca. Sulfato de alumínio, não tira hormônio, não tira metais pesados. Então você tá pegando aquela água morta, vamos dizer assim, e colocando pra dentro do teu corpo. Agora, Letícia, eu gosto daquele paladar, eu vou colocar uma água mineral. Super 10. É uma legal, você tem aquele paladar da infância, da água fresca, mas você tem uma água de qualidade sendo colocada ali dentro, tá? Muda. Se você tomar. Nós, como sommelier, nós degustamos água sempre em vidro, sempre em taça, que isso vai trazer melhor percepção pra gente. Se você tomar numa água de plástico, vai também ter. A temperatura muda também. Se você tomar uma água extremamente gelada, você não vai sentir a parte de mineralização. Se você tomar uma água quente, também vai impactar. Então, tem todo um detalhe ali da gente degustar e sentir todas as nuances da água. Ah, perfeito. Em 2022, a Danone ela encerrou, né, com a Bonafonte. Tinha esse slogan da água leve da Danone. O que seria uma água leve? A água leve é o que eu te expliquei. O resíduo de evaporação da Danone era em torno de 33, 34. Então, ela tinha água de poucos minérios. E por isso que ela tinha esse slogan de água leve. Porque quanto menos minério, a sensação de você degustar aquela água vai ser uma água leve. Então, as pessoas ficaram com grande dificuldade depois de trocar a Bonafonte, porque não Mas isso para a conhecia. saúde ajuda em alguma coisa? Ou... Não, quando a gente fala de hidratação, isso não vai mudar em nada. Agora, por exemplo, é uma Bonafonte para fazer um TDS mais baixo, para fazer um chá, muda.
Porque se você colocar uma água com muito mineralização, você oxida aquele chá. Então você vai ter aquele chá amargo, você vai ter aquele chá sem aroma. Então é a água que foi colocada ali que matou o chá. E se você pega uma água com residual mais baixo, você vai ver que ela vai ficar mais clarinha, você vai sentir o aroma, por exemplo, de uma camomila, de uma erva doce. Ela já vai ficar mais adocicada, não precisa tanto de açúcar, né? Então, por isso que eu falei, o que que você vai fazer com essa água? E aí Entendi. que muda, aí a mágica da água vai estar impactando no seu paladar. Perfeito. Nas minhas várias pesquisas que eu fiz igual um maluco durante esses dias, eu vi alguma. Eu não sei se é real, vi muita coisa, não sei o que é real mais. Mas tinha uma coisa falando que para ser sommelier no Brasil, de água no caso, teria que ter um certificado da Alemanha. Não necessariamente, tá? Hoje, na verdade, o Rodrigo Rezende, que você falou com ele foi o primeiro sommelier, ele é o primeiro sommelier homem que ele fez pela Fine Water Academy. E aí ele me formou aqui no Brasil, e aí eu quis me especializar mais em questão do mundo, né, do que se Sim. fala. E aí fiz a Fine Water Academy. Agora, dia 15 de maio, eu tô indo pro Montreal, Canadá, que vai ter um encontro de sommeliers de água. Caramba, que E aí legal. nós vamos discutir as águas do mundo em si. E então, assim, não necessariamente precisa ter uma certificação. Existe uma certificação na Alemanha, existe uma certificação na França, existe a certificação nos Estados Unidos. A Alemanha é muito forte na parte cervejeira. Uhum. Aí ela é Ah, imagino. muito forte na parte cervejeira. Perfeito, legal. Você é formada Eu sou engenheira química. em engenharia química? Uhum. Caramba, legal, muito da hora. Eu vou seguir aqui agora com o Paulo. Muito obrigado, viu, Letícia? Eu que Eu vou seguir agradeço. com o Paulo. Eu agradeço muito a vocês terem vindo aqui, tá? Porque foi assim uma luta trazer pessoas pra cá. Eu pensei em entregar currículos, né? Ter uma profissão de verdade, mas fala aí pra gente, Paulo Ferreira da Silva, né? O diretor da empresa Atuale, Isso. né, que realiza aí limpeza. Eu coloquei como limpeza de cenas de crime, né? Porque eu não tô te chamando a atenção aqui, né? Mas óbvio que você não faz limpeza só disso, eu imagino, né? Mas É, conta aí pra gente sim. um pouco da empresa, o que que é, o que acontece lá. É, então, a Atualha ela foi fundada em 2010, né? Uhum, A gente trabalhava em outro segmento, não era na limpeza de cena de crime. Então eu vi que era um nicho de mercado que não tinha no Brasil e tinha uma procura. E as pessoas não tinham quem fazer esse tipo de trabalho. entendi. Então a gente fez treinamentos, né? Eu tive a oportunidade de ir para fora, fiquei um tempo fazendo um curso numa empresa americana, trouxe todo esse aparato para cá de conhecimento e aí fundamos a Atuale e deixamos a Atuale uma empresa específica em biodescontaminação, vamos dizer assim. Então, praticamente nós somos quase os únicos que faz Caramba. biodescontaminação em áreas de sala limpa, né? Sala limpa eu falo que às vezes as pessoas não sabem o que é uma sala limpa. É um laboratório onde passa tudo que a gente consome, que a gente tem em mãos, por testes para poder depois vir para ser para o comércio, né? Para a Uhum, gente poder adquirir. Então, dentro dessas salas não pode ter, elas são controladas em nível de contaminação, não pode ter um nível de contaminação X, não entendi. pode. Então, quanto menos contaminação, melhor a qualidade do produto, né? Tanto a nossa colega aí falando da água também passa por testes dentro dessas salas, né? Acredito que ela Bacana. sabe disso. Legal. E dentro da área forense, né? Nós trouxemos o serviço de limpeza forense que a gente faz, porque chama limpeza forense um termo americano. Uhum, Lá fora tem muito disso, né? E não é só esse tipo de trabalho que a gente faz também o serviço de acumulação compulsiva. Dentro dessa mesma linha, né? Porque a pessoa acaba falecendo dentro do local e fica esquecida ali por 4, 5 dias, até meses. Depois caramba. que é descoberto, né, o trabalho da polícia científica vem, retira ali o corpo e fica ali a cena, né, para a gente poder Uhum, fazer esse tipo de limpeza e descontaminar aquele ambiente, para que outras pessoas que forem acessar aquele local não tenham problema com nenhum tipo de contaminação. é porque assim, a pessoa que
a pessoa normal de limpeza, assim, né? Uma faxineira normal, qualquer. Ela vai limpar ali, mas ainda vai estar contaminado, né? Mesmo que talvez não veja. O que que a gente orienta, né? Você entrou numa questão aí muito séria. Muitas pessoas tentam se arriscar. O Uhum. corpo humano, para você ter noção, quando a gente chega, né, a óbito, quando o corpo humano vai a óbito, ele praticamente já entra em decomposição. É de imediato isso. Então é questões de tempo e hora. Por isso que vai ali para uma funerária, né? Vai para o ML. Então, dentro da funerária é feito um tratamento para depois aquele corpo ser velado e depois sepultado. Uhum. Então, imagina um corpo em decomposição que ficou 4, 5 dias dentro de um local fechado. Então, ali emite mais de 30 gases tóxicos. Então, não é um serviço para uma pessoa falar, vou pagar uma Entendi. faxina que é mais em conta que o serviço da toalha, por Uhum. exemplo, né? Que é muito mais, não é um serviço barato. Uhum. Mas a pessoa se arrisca ali a colocar a saúde dela em risco, entendeu? É Porque verdade. tem contaminação. As bactérias estão suspensas no ar, tem a contaminação ali da É, onde uma ocorreu o faxineira comum não local. vai nem com proteção, né? Não pode, né? Então Uhum. tem que ter um treinamento de como você Sim. vai descartar aquele material. Esse material não pode ser descartado em lixo comum, né? Uhum. Então eu já vi casos e casos aí que a pessoa, por não pagar, pegou um colchão ensanguentado com fluidos corporais e pôs na rua. Então tá não só a saúde daquela pessoa que fez aquilo, tá pondo em risco também Sim. outras pessoas, né? Porque são bactérias nocivas. Por exemplo, tem a bactéria é, cadavérica. É Não, uma doença, se você pega dessa bactéria na corrente sanguínea, dificilmente você vai ser curado. Então, às vezes a pessoa amputa a perna, braço, dedo, pé, porque apodrece, ela come a Uhum. carne, né? E chega até a óbito. Então é muito perigoso isso. Entendi. Além de outras, né, doenças que você pode Uhum. estar contraindo. Sim. É, eu tive essa ideia, cara, que eu tava te falando em off. Aham. Eu fiz a pesquisa, né? Fiz uma pesquisa na IA. Eu não vivo sem inteligência artificial, tá? É, aí eu coloquei lá profissões diferenciadas e tudo mais. Sommelier de água foi uma delas. Só que a sua já tinha ideia antes, porque um dia eu tava assistindo Simpsons. Eu sou fã de Simpsons. É. E aí tem um episódio que a Marge ela tá no trânsito porque aconteceu um acidente. Aí o policial fala: Pô, tem um acidente aqui, Marge. Você não quer limpar aqui pra gente, pra liberar o trânsito? Ela começa a limpar cenas de crime nesse episódio. Só que isso mexe muito com o psicológico dela. É, você tem casos assim de, sei lá, a pessoa foi limpar uma cena muito bizarra e de afetar o psicológico? Eu imagino que tem que ter um psicológico forte, né? Caio, tem sim, cara. Ó, eu tô há 16 anos fazendo isso, Uhum. né? Não é só eu tenho uma equipe que eu treinei, tá? Não só comigo, mas com o meu pessoal. Então, assim, tem cenas que impactou, né? Estou escrevendo um livro sobre isso até. Caramba, legal. Né? Então, assim, tem história, se eu for falar aqui para você, um dia, um mês, um ano é pouco, porque tem história, são histórias tristes, tem histórias também emocionantes, né? Tem de tudo que você imagina. Então, dentro disso, eu comecei a observar, a estudar até o comportamento humano nosso, Uhum. né? Porque a pessoa ali, às vezes, o próprio parente, a própria mãe, o próprio pai, o próprio irmão, a pessoa às vezes dá valor não àquela pessoa que se foi, mas ao que a pessoa deixou. Então eu observei diversas coisas assim que a pessoa, de vez de estar preocupado com aquele ente querido, ela está preocupada com os bens, com o dinheiro, com o carro, com a gravata, com o que ele deixou para mim, né? E isso é triste, porque muitas vezes também essas pessoas ficaram isoladas e ninguém procurou por elas, só sentiram falta delas no momento que ela partiu e alguém sentiu o cheiro de algo errado dentro de uma casa, dentro de um Caramba. apartamento, porque o odor é muito forte. Então, assim, tem coisas que impactam assim psicologicamente, né? Já teve cenas, eu já sonhei com um cliente que eu Caramba. fiz, um cliente, ele era policial, ele se suicidou. Então tem isso. O suicídio é uma parte muito sensível que a gente tem que saber como falar sobre isso, como, né, Sim. como expor. Então tem centros aí
de orientação sobre, né, sobre suicídio, o CVV, né, É. Centro de Valorização à Vida. Então, são coisas sérias. Então, eu já tive sonhos com aquela pessoa. Não o conhecia, mas Ficou na cabeça. ficou na minha mente na hora que eu fui fazer o trabalho. A própria filha desse policial, eu já sonhei com ela conversando comigo. Então, é Caramba. coisa que grava. Né? Eu ouvindo a voz dela por telefone, ela chorando. Teve cliente que me abraçou, né? Porque Caramba. perdeu. Uma senhora foi viajar, deixou o marido, ele não quis ir de jeito nenhum para a praia. Ela foi para casa do filho e, e ele ficou. 3 dias depois ela ligava no celular dele, ele não atendia, não atendia. Quando ela voltou, ele estava há 5 dias sobre a cama, o corpo dele já em decomposição e tal. Então, quando a gente fez todo o trabalho de limpeza, descontaminação, ela olhou, parou de frente para mim, olhou e falou assim: como que eu vou viver nessa casa agora? E me abraçou e chorou. Então, tem coisas assim que a gente guarda, sabe? São coisas Uhum. pequenas, mas o abraço do cliente, ela me pagou pra gente resolver um problema para ela, mas ao mesmo tempo, a parte financeira a gente até esquece. Eu já fiz trabalho Entendi. praticamente de graça para a pessoa. Né? O valor era X, a pessoa, puxa, eu não posso pagar. Você pode pagar quanto? Pô, podia pagar tanto. Y. Bem abaixo do que eu faço Sim. para você. Porque é, a gente, né, diante da morte, é coisa que um dia todos nós vamos É passar. verdade. Ninguém quer aceitar. A verdade é essa. Tem gente que pensa que vai ser imortal, que faz um monte de coisas, um monte de barbaridade, abusa, ignora, não é educado, não é simpático com certas coisas porque acha que vão ser imortal. Mas no fim das contas, Caio, é, a vida a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem aqui, né? Trabalhar, sorrir, brincar, abraçar o filho, abraçar o amigo, ser mais gentil. Por mais que você não conheça a pessoa, se ela te xingou, te ofendeu, releva, deixa, vira as costas, deixa pra lá e toca a vida. Porque o fim, cara, da gente é muito triste às vezes. É Né? verdade. Pelo que eu vi, entendeu? Assim, você não ter alguém, a pessoa ficar lá sozinha. Eu estava falando agora há pouco sobre isso, o celular, o consumismo, né? Você abre ali, tem um Cara, iPhone novo, tem um então, carro novo, teve um dia tem não desses, sei o que ó, novo. eu tava assistindo uma coisa com a minha irmã. Eu já falei isso, o celular ouve a gente. Ele Uhum. escuta a Sim, gente. sim. Eu tava assistindo um negócio com a minha irmã, e aí chegou um anúncio. Aí eu falei pra ela, meu, quer ver que o próximo anúncio vai ser uma coisa que a gente falar? Aí eu fiquei repetindo a palavra viagem, e o próximo anúncio foi da Decolar.com. Então isso aqui escuta a gente pra gente comprar o Escuta, tempo inteiro. com Mas, cara, é certeza. verdade, a mensagem que você deu. Eu sou também dessa filosofia de aproveitar a vida e tal, e pessoas te fez mal, deixa pra lá, né? O Michel me cobrou R$ 1.000 pra vir aqui nesse programa. Tudo bem, deixa ele pra lá. Não, então Eu assim, sou dessa filosofia também. ô, Caio, você falando ali, né, eu ouvi, né, ela também, e a gente começa a ver como a pessoa às vezes é materialista. Uhum, Né? Eu não sou um artista famoso, nem nada, porque, né, vou cobrar cachê de milhões de nada disso. Então, o que que a gente quer aqui, o que eu pretendo, né, quando eu aceitei o seu convite, é para que as pessoas conheçam o trabalho. A partir do momento que você falou, uma faxineira pode fazer esse trabalho? Não, ela não pode. Ela pode estar colocando a vida dela em risco. Então, a informação é muito importante, né, verdade. para todos. E, independente disso, eu acho que a gente tem que realmente, para melhorar, né, um pouco a nossa vida, a gente é bombardeado constantemente de notícias ruins. Não tenha dúvida disso. Você abre o seu celular, aí tem influenciadores que quer influenciar a pessoa a consumir, a ser rico, a ser não sei o quê, mas isso tudo é material. Entendeu? E o espiritual? E o seu coração? E a mãe daquele cara? Como será que tá? Eu trabalho pra gente rica, cara. Não é pobre que paga o nosso trabalho. Então, é gente que tem condições de tirar, pagar, que mora em apartamento de alto padrão, que a mãe ficou esquecido lá, o tio.
entendeu? Uhum. O cara foi viajar, o filho mora lá no Canadá, o pai pagou todos os estudos e o filho não quero saber do meu pai, mas no dia recebeu a notícia que o pai dele ficou 10 dias dentro do apartamento em decomposição. É Então, assim, loucura. é chocante, né? Sim. É um trabalho, não é um trabalho fácil, né? Assim, quando vocês fazem a limpeza, é, qual a situação que teria que descartar? Tipo, isso aqui não dá mais pra utilizar? Ou não? Vocês conseguem reutilizar os objetos É, que na cena do crime? dentro de alguns locais, né, tem muitos apartamentos ou imóveis, casa, né, que a gente entra, é organizado. Vamos dizer assim, 80% a casa é organizada, tudo arrumado. Então a gente faz uma descontaminação total daquele ambiente, né, do imóvel. Pra não, Uhum. o que a gente retira é a área que está realmente. Se a pessoa faleceu sobre, por exemplo, a cama, então a gente retira ali o colchão. Esse colchão a gente corta ele todinho, coloca ele dentro de sacos, embala, Caramba. lacra, isso vai para Uhum. uma incineração, a gente leva, né? E é um exemplo, se Uhum. Sim, aconteceu sim. sobre um colchão, o sofá também, se a pessoa está deitada lá, faleceu sobre o sofá, a mesma coisa. Ou caiu sobre o chão, que às vezes infarta e fica no chão. Se o piso for de madeira, a gente tem que retirar, remover aquele piso, Ô, louco. porque passa fluido por debaixo, dependendo do tempo que ficou, Entendi. né, o corpo ali. Então é um trabalho que você não, essas coisas não se aproveita. Agora, ao redor, um objeto de decoração, livro, não sei o quê. Então a gente depois que faz toda essa parte aí que estava contaminado, né, onde ocorreu o fato, o restante a gente faz uma descontaminação com o equipamento que a gente tem, né, usa às vezes também em áreas pequenas, igual eu estava explicando para ela estava me falando também, é, Eu vi, de ela quer ozônio, arrumar né? meu emprego. Eu tava vendo. Não é, não é isso. Tô zoando. Então, assim, ozônio em áreas pequenas, por exemplo, já teve pessoa que faleceu tomando banho no banheiro. O chuveiro ficou 10 dias ligado sobre o corpo do cara ali. Nossa. É um negócio, né, que não dá para você pensar. Então você tem que ir ali limpar. Então é uma área pequena, a gente até utiliza o ozônio para fazer a descontaminação, para tirar um cheiro. Então nessas áreas assim ele ainda funciona, né? E o restante da casa nós temos um outro equipamento que ele solta uma névoa, um gás que faz a base de peróxido de hidrogênio que faz a descontaminação total, né? Perfeito. Muito obrigado, viu, Paulo, pelo Que é esclarecimento, tá? É isso. muito interessante É, esse tipo de serviço, eu não conhecia tão bem, tanto eu não fui a fundo pesquisar justamente o que eu queria ouvir vocês falando, tá? Tanto da Letícia quanto o seu trabalho, muito interessante. A gente teria aqui o terceiro convidado, mas a gente vai fazer uma parte 2, tá? Com o Maltari, que é professor de beatbox, né? Para deixar isso aqui mais aleatório possível. Então, na parte 2 do vídeo, a gente vai ter aqui o Maltari. Queria agradecer muito a Letícia. Fala aí, Letícia, seu Instagram, como é que tá a empresa, como que acha você lá? O meu Instagram é leticia.ozion, Ozion, Boa. e lá tô sempre postando coisas sobre água, sobre Legal. Dei uma microbiologia, olhadinha. Eu dei uma sobre olhadinha água, lá. sobre microbiologia. Eu tô aqui imaginando a cena do meu amigo, né? Porque as não faz. bactérias a gente não vê, mas eu fico imaginando a cena dos gases, das bactérias, das Elas coisas, estão que elas presentes. estão tudo ali. Mas é o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. Mas eu tô lá. Nós temos nosso canal no YouTube, Oz Engenharia Sustentável, que lá eu dou mais aula, explico mais tecnicamente sobre a parte mais de indústria. Eu falo mais para indústria de bebidas não alcoólicas, cosmético, tratamento de água. Tem algumas coisas para leigos, mas o canal é mais focado para a área industrial. Legal, perfeito. Muito E bom. você, Vou Paulo, seguir. como que acha a empresa Altali? Atuale. Atuali, desculpa. Atuale Underline Brasil, né? No Uhum. Instagram, no Facebook é Atuale Brasil. O nosso site é Tem o diretor, né? atualebrasil.com.br. Perfeito. Isso aí. A E o gente tá número? aí. Ah, 11. te peguei nessa. Teu número de telefone. Lá no site tem. Boa. Olha só, pessoal, vocês estavam vendo aqui, né, o Paulo e a Letícia, e agora, magicamente, assim, um passe de mágica, o Maltari tá do lado deles, olha só que maravilha. E aí, Maltari, tudo bom? Tudo tranquilo, Caio. E você, como vai? Beleza? Beleza? Eu Tudo tô bom? bem, cara, obrigado. Conseguiu chegar, né?
Conseguimos, graças a Deus. Hoje foi um pouco difícil, mas Pra mim também, cara. consegui. Você vem de longe, eu também venho de muito longe. Ninguém conhece a cidade que eu moro, cara. Onde você Ninguém. mora? Pirapora do Bom Jesus. Logo ali. Ninguém faz ideia de onde fica. Conhece? Sério? Conheço. Longinho, cara, longinho. Mas que bom, obrigado por vir, Obrigado tá? pelo convite. Então agora temos aqui, né, o professor de beatbox, uma pessoa responsável por limpeza aí de cenas de crime e a sommelier de água, né, cara? Inusitado. É inusitado. Cara, eu tive a ideia em 2019 de fazer um especial do Dia do Trabalhador. Eu ia sair na rua, ia, sei lá, pegar o sorveteiro que estivesse passando, ia fazer isso. Só que aí não deu certo. Aí eu guardei essa ideia na cabeça e falei, cara, eu vou fazer isso na estreia do Caio Nesse Papo. E aí, fala aí pra gente, cara, que assim, quando eu imagino alguém, eu vi você fazendo beatbox lá nos stories. Tem gente que imita pessoas, tipo, o cara imita o Silvio Santos. Você imita sons. Posso estar falando grande groselha aqui, mas seria mais ou menos isso que você faz? Sim, beatbox é a arte de fazer somente música tipo com o corpo, é a música orgânica. A gente costuma imitar tanto DJs quanto a bateria, coloca um pouco de voz, tem um pouco de efeito. Então, acho que o papel principal de um beatboxer é animar a plateia de maneira bem orgânica, apenas usando o corpo. Então, pode ser, é um tipo de imitador, só que acho que um pouco mais de ataque na Uhum. fala, não só a voz em si, mas também um pouco mais de recurso de ataque. Legal, bacana, cara. Você tem noção de mais ou menos quantos sons você faz? A gente tá. A gente fez um catálogo esses dias. Eu faço parte de uma banda de beatbox. A gente tá produzindo um pack para quem quiser tipo, produzir som. A gente em três tem mais ou menos 250 sons. Então acho que Caramba, cada um tem uns eu não sou 80. bom de matemática, cara. É, acho que mais ou menos isso. Acho que uns 80 Eu mais ou sou do menos. Tipo português. 70 mais ou menos. Por aí. Tipo isso, é. Caramba, cara, que legal. Qual o som mais difícil? Na verdade, eu queria perguntar uma coisa que tem muito a ver com esse programa e com a profissão que eu quero seguir, Tá. de comediante. Você consegue fazer aquele som lá de bateria quando tem uma piada, sabe? Eu esqueci tem um nome pra aquele som. O tss, sabe? Tudum. Tipo isso. Caramba, da hora, É, da sim. hora. Só isso, ganhei meu dia já, cara. Obrigado. É isso. Qual você acha que foi o som mais difícil de aprender? O que eu costumo falar em aula é que quanto mais próximo da fala, o som ele é mais próximo para você conseguir treinar e aprender. Quanto mais distante da fala, o som é mais difícil. Então, a minha visão sobre isso é uma técnica chamada lip roll, que seria isso. Caramba, Esse cara, que som é da um som hora. bem difícil de fazer porque ele é muito longe da fala. Então, tem Hum, técnicas que é mais próximo da fala, porque quando eu passei a pensar em beatbox como um idioma novo, isso ajudou muito para que eu conseguisse treinar beatbox. Porque quando eu vi pessoas fazendo beatbox, eu achei que era muita loucura. Eu falei, caramba, é muito som ao mesmo tempo, é uhum. muito recurso, então era algo bem abstrato. Então, quando eu passei a pensar mais como fala em um idioma novo, isso me ajudou. Então, esse som ele é bem distante da fala, tanto o jeito que eu mexo o rosto, o som que sai. Então, o lip roll acho que é uma Usa das muita técnicas. musculatura aqui, né, cara? Sim, tipo, desloca, né? Tipo, o Caramba, que rosto. loucura. É. Tem aluno que levou, sei lá, 6 meses pra tirar, um ano. Eu levei, acho que mais ou menos um ano pra conseguir fazer esse Caramba. lip e as variações, né? Que tem, tipo, desde esse, tem um que é mais grave, tem um que é, tipo, com voz. Então, Que da tipo, são hora. muitos recursos. É, Eu vou parecer muito uma criança nessa sua parte. Eu acho muito da hora, cara. maneiro. Quando você começou, tipo assim, a ver que você tinha uma vocação pra isso, tem que ter uma voz trabalhável pra fazer isso, imagino, né? Eu sinto que é como se fosse um instrumento. Assim Uhum, como se você pegar um violão, vão ter algumas pessoas que logo na primeira semana talvez consiga tipo desenvolver mais e vão ter uhum. pessoas que vão levar um ano. Eu sinceramente acho que eu não tenho nenhum tipo de facilidade de fazer beatbox. Eu acho que eu sou um trabalhador, que eu fiz muitas e muitas e muitas vezes Entendi. até uma hora que você consegue fazer. Eu Foi dou muito aula esforço. muito. Eu dou aula faz mais ou menos uns 12, 13 anos. A gente já fez Caramba. aula para mais ou menos umas 5 mil pessoas, tipo 6 mil. Nossa. E sendo bem honesto com você, cara, teve um aluno que tinha muita facilidade, tipo 99, tipo, 0,9 eram pessoas que faziam muitas vezes. Então a impressão que eu tenho é que a gente vence por teimosia, que É você verdade. faz várias e várias e várias vezes até uma hora que parece que a vida fala, vai lá, tipo, você quer É. aprender a parada, vai lá e faz. Tipo um skatista que cai muitas e muitas vezes, o cara que arremessa basquete, faz várias e várias vezes. Então não sinto que eu tenho facilidade, eu sinto que eu fiz muitas e muitas vezes. E foi numa época que eu trabalhava com evento, fazia tipo recepção em feira.
Só que era um trabalho que eu só fazia só pela grana, assim como normalmente a gente tem que trabalhar Uhum. por causa de dinheiro, que é uma parada que tem que ter. Só que eu queria fazer alguma coisa que eu achasse que eu faz mais sentido aquilo que eu tô fazendo. E isso foi em 2012, tipo 2013 mais ou menos. Eu achava legal o beatbox, mas na verdade não sabia que eu ia trabalhar com isso. Só foi uma coisa que eu percebi que se eu me empenhasse, eu conseguia aprender um pouquinho, e aí eu fui, tipo, desenvolvendo. Assim como o humorista que é open mic, que erra muita piada, dá água, bate na Nossa, nem parede a me piada fala, e nem me fala. volta. Só que depois o cara vai pegando o jeito e Cara, entende como eu fui funciona. fui no Open Mic semana passada. É meio Pra quem não dolorido. sabe, Open Mic é teste de É, piadas, tá? open mic dói, cara. Dói. Então, eu fui Tem no vezes Open que dói, velho. Mic semana passada. Faz um tempo aí. Aí, cara, qual o documentário que você pegar agora pra ver na Netflix mais visto é aquele do Césio. É o mais visto. Qual que é esse aí? Você não manja. Viu, né? O Paulo viu, a Letícia não? Do Não. acidente radioativo que teve. que teve. Ah, o Paulo viu. Então, aí eu falei, cara, é o maior acidente radioativo que teve no Brasil. O documentário tá lá em cima, em primeiro. Eu chego na noite e falo, e aí, pessoal, quem viu o documentário sobre o Césio? Ninguém viu. Eu falei, nossa, Tava que sem beleza. referência. Metade do texto já era, tá ligado? Mas acabou dando certo, porque eu fiz essa piada, o pessoal riu, aí eu expliquei pra eles mais ou menos e deu certo. Rolou legal. Mas Open Mic é uma tortura, cara. Dói. Mas, cara, o aluno que vai até você, pra que área ele quer se direcionar? Tipo, o Caio quer aprender beatbox. Qual seria a finalidade? Eu vi vocês fazendo bastante batalha, né? Batalha Uhum. de rima, ou seria De beatbox. De beatbox, Isso. cara? É. O que determina alguém que ganha numa batalha de beatbox? E seria essa a principal área que a pessoa vai? Na real, tem muitas áreas. Eu já dei aula pro Pedro, que era um pai que tem, tipo, 3 filhos, é casado e trabalha, tipo, numa firma. E ele toca alguns instrumentos e ele queria aprender pro hobby. Entendi. Já dei aula pra outro aluno, que é um cara que toca, tipo, sertanejo, que ele é de Goiás, que ele queria fazer algumas produções com sertanejo, que ele faz beatbox. Já tive a honra de fazer aula, tipo, com o Emicida, que é um cara que faz rap, então ele também queria, Sim. tipo, já desenvolver um pouco. Tem algumas crianças que a gente acaba ajudando, além da parte técnica em si, tem muito esse lance de... A arte ela acaba empoderando as pessoas, porque tem muita gente que quando começa a fazer um treino, a pessoa é muito tímida. E aí depois, tipo, de um certo tempo, a pessoa ela consegue chegar, tipo, já dando boa tarde com um pouco mais de facilidade, a pessoa se sente mais apta para fazer aquilo. Então, eu sinto que a música, de forma geral, você pode enquadrar de várias formas. Tanto para você evoluir essa parte musical, quanto para você tipo, perceber que você tem capacidade tipo, de fazer algo. Então, não sinto que tem uma fórmula exata. No seu caso, por exemplo, se você quisesse, talvez daria para fazer um show de comédia com sons. Que você, tipo, eu tava andando em tal lugar, que você faz Caramba, você legal. andando. Que tem um humorista chamado Michael Winslow, que ele é um humorista que ele tem um show inteiro que ele conta, ele tem algumas piadas, claro, que tem tipo setup punch, Sim. mas ele faz muito isso. Eu entrei num carro, aí ele faz o barulho de carro. E ele é um cara que ele é Caramba. especialista, porque em beatbox tem algumas áreas, tipo, tem pessoas que é mais tipo do rap, tem outros que é mais da música eletrônica, tem outros que é mais do funk. E ele é um cara que ele é muito de sons especiais. Então ele faz barbeador. Eu não sei fazer barbeador, cara. Tipo, Ô, louco. ele faz pessoas que limpam tipo um vidro, assim, tipo com um pano, ele faz o barulho de eco, eco, Ah, eco. sei, sei. Então ele é um Caramba. cara que ele tem um show muito curioso e falam que ele faz show de 1h30, que é cheio Ô, de coisas É assim, sabe? diferenciado, bem diferenciado. Exato. Então acho que pra quem é humorista, tipo, seria esse lance de, Uhum. tipo, talvez algum recurso ali cômico pra você, tipo, ter um Tá diferencial. me vendendo o curso, mano? Eu acho que dá pra adaptar pra todo mundo, cara. Tipo, sendo honesto, eu não vejo, tipo, nenhuma área que não dá, entendeu? Tipo, Uhum. talvez ele, tipo, limpando, fazendo um pum, 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 sabe? Tipo, ela vendendo água ali, falando essa água, sabe? Fazendo um... Sabe? Tipo, ela pode... Tem um barulhinho de água? Não sei. Mas daria, Legal. entendeu? Assim, porque Da hora. a minha visão é que não tem um lugar que não dá pra ter música. E isso pode ser, tipo, qualquer idade. Então, eu já fiz aula pra Maia, que tinha 5 anos. Eu já fiz aula pro Nossa, seu, tipo, 5 Joaquim, que Cara, tinha... 5 anos eu era um imbecil. Não que hoje eu não seja. somos, né? Tipo, Mas, tipo, eu não sabia nada Sim, de nada. sim. A pessoa com 5 anos tá aprendendo. Caramba, que Então, legal, cara. só que aí eu já dei aula pra turma, tipo, de idosos com 75 anos. Aí você fala, cara, tipo, qual a diferença? A diferença é que uma São criança 70 de... anos de diferença. Só que a criança, ela aprende muito rápido, porque a minha teoria que crianças aprendem rápida é porque elas não têm boleto. Então, Olha. então, tipo, eu acho que é uma normalmente, boa teoria. porque assim, a criança, ela não tem muita preocupação, sacou? Então ela Sim. consegue, tipo,
ter aquele aprendizado verdade. mais rápido. Flui. Exatamente. Melhor, Agora, melhor. tipo, já o seu Joaquim, ele tem uma outra velocidade. Só que no final da aula, cara, tipo, todo mundo, tipo, consegue fazer. A coisa mais difícil que eu sinto não é a técnica. Tipo, você fazer... Isso daqui é menos difícil do que você acreditar que você vai fazer. A parte mais difícil no treino é você falar, não, cara, fala pra mim como é que treina que eu vou fazer. Essa é a parte mais difícil porque as pessoas meio que falam, não, eu não consigo fazer. É impossível. É, O e na pessoal hora que pensa. fala isso, eu não consigo te ajudar Entendi. a nenhum treino, porque você fica, tipo, travado, você não vai estar tranquilo pra treinar. Uhum. E o treino, na verdade, é um exercício de erro. Você vai errando, a gente vai, tipo, lapidando os sons e aos poucos você vai pegando. Então, Cara, eu levei 2 anos pra aprender a imitar o Silvio Santos. 2 anos, é? 2 anos. Aí, ó. Mas era, né, obviamente, eu não ficava de noite. Vai, vem pra cá, não. Eu tentava, aí não saía. Eu falei, pô, aí largava, aí tentava. Isso aqui. Imagine os sons que você faz. Sim. Faz alguns sons do dia a dia. Igual dia- você falou que tem o cara faz abrindo o carro e tal. Faz aí alguns sons Então, que você sabe fazer é que do dia assim, a dia. eu sendo bem sincero, eu não sou o cara especialista em fazer esse tipo de efeito, porque é um nicho muito específico. Tá, entendi. Então, tem gente que sabe fazer isso. Tipo, eu tenho um amigo que ele sabe pegar aparelho, tipo, de telefone, ele finge que ele atende. Tipo, ele tem uns Caramba. recursos que ele tira a parede. E é meio engraçado. Eu sou mais o cara, tipo, de batida. Eu sei fazer, tipo, mais músicas. Tipo, gosto de fazer mais batida. Então, eu sou mais especialista nisso, sabe? É, eu te ferrei nessa então, né? É, tipo, na verdade, é como você falar pra um humorista que Mas que não, vou é... pesquisar direito. Que, tipo, conta história pra um cara que é aquele one-liner, que o cara que só conta piada. Tipo, é isso. Tipo, são estilos. E não tem, tipo, certo e errado. É Sim, a é maneira estilos. que... Exato. Faz aí alguns sons que você costuma É... fazer. Deixa nós viver em paz nessa vida passageira. Caramba, cara. Yeah. Deixa nós viver paz nessa vida. Essa Só é muito sabe legal. deixa nós viver paz nessa vida. Só sabe Nossa, muito bom, cara. Se aqui tivesse uma plateia, seria uma ótima hora pra bater palma pra você. Valeu. Bom, né? Da hora, É isso. cara. Legal, legal. Então, a área que eu tenho mais prazer é. E como que você consegue fazer esses... Pelo que eu percebi, você soltou 3 sons aí, É, uma vez só. Olha, eu vou te dar É uma um- oportunidade, já que você já tá tentando me vender o curso. Antes da gente encerrar, me ensinar alguma coisa. é que eu acho vai. que todo mundo, assim, tipo, todo mundo aqui, dá pra treinar isso e a parada tipo, mais difícil mesmo é isso. Tipo, você fala, cara, tipo, como é que você treina isso? Essa é a parada mais difícil, tipo, não é a técnica em si, tá ligado? Então, isso que você falou de fazer, tipo, 3 sons tipo, ao mesmo tempo, que na verdade é só porque são sons que são alinhados. Mas nunca é mais do que 2 sons ao mesmo tempo. Sempre são sons que estão alinhados, tipo 1, 2, 3, sabe? Só que é tão em sequência que dá a impressão que são é mais. mais sons, sabe? Inclusive, tem alguns beatboxers que gostam de chamar atenção em vídeo falando, eu faço tipo 9 sons ao mesmo tempo. Impossível. Então, tem gente que fala isso. Uhum. Como eu dou aula, eu não acho muito honesto, tipo, com os alunos eu falar isso, porque não é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é se eu faço assim, ó. Caramba, cara. Parece que engoliu uma caixa de som, mano. Brincadeira. Engoliu uma JBL. Isso é ao mesmo tempo que eu tô fazendo Alguma coisa gravada a melodia aí. junto com a batida. Mas Ele ainda assim, aperta são o play dois, aqui é. no bolso. Tá usando o celular, cara. são tipo 2 sons, mas não 3. Só são tipo Entendi. separados, sabe? Isso aqui. Então, o lance de aprender beatbox é isso. Tipo, quando eu vi as pessoas fazendo, pra mim era algo abstrato, eu não tinha ideia de tipo como funcionava. Então, tipo, quando eu via isso, eu falava, meu Deus do céu, é impossível fazer isso. Entendi. Quando eu entendi que eu conseguia ler e escrever beatbox, eu falei, caramba, eu consigo ler e escrever isso. Que aí sai dessa parada que não é objetiva e vira algo objetivo. Entendi. Que eu consigo ler e escrever. Então vamos lá, de maneira espontânea todo mundo vai fazer, certo?
De maneira Ah, eu vou espontânea. tentar. Vamos lá. Não, mas Eu vocês não vão tenho conseguir. A minha função aqui é passar vergonha, cara. Então, assim, Mas você não faz, tipo, é um pelo treino, cara. entretenimento, vamos lá. Não, mas é um treino, tipo, é um Em treino. 5 minutinhos você consegue me ensinar a fazer um som. Sim, cara, consigo. Tipo, você vai fazer, tipo, um beat completo. Tá, vamos Ó, lá. assim, ó, vamos lá. O bumbo, que é o som base, é a sílaba pu. Você vai falar pu, tipo de puxa, Tu. Caio. Puxa, Caio. Tu. Isso. Só que eu uso a voz primeiro como guia, pu, e depois eu tiro a voz. Então, pu. Perfeito. Vocês dois? Isso. A parte mais difícil. Eles já se arrependeram Ó, de vir então, mas, aqui. mas se liga, ó. A Cada parte um mais no seu difícil. quadrado. Então é isso, ó. É a vergonha! Ele aqui é muito difícil de treinar, porque é isso, ó. Tipo, cada um Agora a no gente seu vai te dar uma quadrado. água, você vai provar igual. Agora, se ele falasse que dá, por exemplo, ela fez, tipo, 2 vezes. Pra mim, tipo, já saiu o bumbum dela. A parte mais difícil é que, assim, ó, a hora que a gente cresce, uma coisa que atrapalha muita gente é que a gente tem dificuldade em ficar estranho perto de outras pessoas. Uhum. Porque a gente é vaidoso. Todo ser humano é. Tipo, você não vai querer ficar torto perto de outras pessoas. E o beatbox, ele te coloca num local novo. Uhum. Então, tipo, você vai, cara, eu vou fazer pu, mas o que é pu? Tipo, você fica em choque na hora. É verdade. Então, a parte mais difícil, e esse riso, é de nervosismo. Eu já fiz muito treino, as pessoas ficam tensas. Mas você fez o bumbo. Aí uma dica importante, molha a boca um pouco, eu vou fazer e você de maneira espontânea repete. Vamos lá. Isso, esse é o bumbo. Você, Caio? Perfeito, esse é o bumbo. Você tá tranquilão, né? Beleza. Então o bumbo é a sílaba pu, certo? Temos o pu. Certo. Esse é o pu. O chimbal é a sílaba TSI de ti. 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 Perfeito. Então eu sempre uso a voz como guia. Ti. E depois eu tiro a voz. Então ti. Isso. Eu vou fazer e vocês repetem. Ouve primeiro, ó. Ouve. Perfeito. Esse é o chimbal, certo? E olha que interessante, ó. Se você trocar a letra S de TSI, de ti, por X, de ti, vira ti. Isso. E aí, por que isso? O ti é um chimbal mais magrinho e o ti é um chimbal mais gordinho, mais encorpado. Pra quê? Porque vão ter beats que fica melhor você colocar um chimbal maior ou menor. Então vamos lá. Eu faço e vocês repetem. Agora o outro. Esse é mais difícil. Isso. Então tem o mais encorpado e o mais magrinho. Então o bumbo, que é o pu, o chimbal, que é o ti. Agora a caixa. A caixa a gente vai raspar a garganta falando K. K. Perfeito, Certo. perfeito. Então, K. K. Perfeito, cara. Esse raspar da garganta assim, ó. K. Eu não tenho que, assim, não importa o jeito que eu faço, você vai falar que tá perfeito, né? É que o Esse é o primeiro reforço treino. positivo. Não, mas não é. É que o primeiro Muito bem. treino é isso. Tipo, você não vai conseguir no primeiro treino. Tipo, Não se eu sei. começo, Caio, faz. Tipo, cara, tipo, não Me tem quebra, como. me É quebra. como se fosse. Isso aqui é o verbo to be do beatbox. I Não, am, eu you tô are. me Tipo, é sentindo isso. no inglês, entendeu? Mas não, é isso. cara. Mas é isso. É. Puro. Ó, então vamos lá. Eu vou fazer o Caio e vocês repetem, ó. Perfeito. Perfeito. Então temos o bumbo, o chimbal e a caixa. A primeira frase que a gente vai treinar é o puticati, puticati. Sem voz agora. Forte. Vai estar não. Puticati, puticati. Pode falar isso aqui não, mano. Melhor falar. Então, essa frase. Vai Legal, lá, mano. vai de novo. Putica... Não. Puticati. Puticati. Isso. O dela tá muito bom, viu? Faz, Ela tá faz muito bom. tipo 2 vezes. Perfeito. Perfeito. Esse é beatbox. E aí, Da hora, cara. tipo, com isso aqui que a gente fez, por exemplo, esse beat é beat de rap. Beat de rap. Só com isso que a gente fez, dá pra fazer vários ritmos. Então, se eu quiser fazer raga, a frase de raga é putica, tica, putica, tica. Se eu quiser fazer uma música eletrônica, a frase é putz, 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 putz. Balada. Se eu quiser fazer um funk, a frase de funk é pucaca, puca, pucaca, puca. Se
você quiser fazer um trap, putititi, catititi, puticatiti, a diferença entre a gente são horas de treino. Eu fiz muito mais do que vocês. Isso que Sim. vocês estão passando agora, esse nervosismo, eu passei isso em 10 anos. 2013. É. Então faz muito tempo que eu fiquei muito nervoso. E a parte mais difícil é segurar esse riso, que seu corpo tá em choque. Você tá tipo, você vai querer segurar no banco, você vai querer ficar Ele vai preferir limpar o cadáver. porque é aquilo que você tá tipo se dispondo a fazer, sabe? E eu encaro muito o beat como Pedi pra você gravar o CSI. É, o início fazendo a trilha ali, da né? trilha Isso. do Próximo CSI. episódio eu vou inverter Aí- profissões. Você Exato. Um vai fazer a profissão do Eu vou outro. limpar. Nossa, cara. Isso. Você acha que eu não consigo? coragem? Não, não tenho. Acho que não. Eu sou meio. acho que eu não Enquanto A faz vinheta do beatbox. CSI, fala aí, faz É. ela aí. Mas Cara, eu da sinto hora. que é igual um idioma, como se fosse um beatbox 6. Sabe? Tipo, que você aprende. É tipo o idioma mesmo, você vai aprender, Exato. na verdade. Exato. Maltário, muito legal, tá? Bacana. Muito bacana. Show. Tem jeito de professor mesmo, tô te falando isso porque o último emprego que eu tinha, eu era instrutor, né? E eu larguei pra seguir essa carreira maravilhosa. E da hora, cara, da hora a sua paciência pra ensinar, o jeito descontraído que você ensina. Como que faz aí se eu quiser aprender com o Maltário, como que eu te acho por aí? É só dar um alô ali pelo Instagram, Maltari, em qualquer tipo de rede social tem, tipo YouTube, tipo já Instagram. E, cara, vai ser um prazer poder ajudar as pessoas. Eu tive muita dificuldade de aprender, tipo, teve técnica que eu levei, tipo, 2 anos pra tirar, teve técnica, tipo, que eu levei 1 ano e, tipo, tem aluno meu que pega em 1 mês, porque quando a gente pega o jeito de fazer, por exemplo, essa ideia, eu levei um tempo, assim, pra entender exatamente isso que a gente treinou agora. Então, é um prazer enorme poder ajudar as pessoas. Essa próxima semana, em maio agora, a gente vai ter 5 aulas ali pelo Sesc Pompeia. Tipo, quem quiser fazer aula por lá vai ter aula gratuita também. Gratuito. Exato. Legal. Então, tipo, quem quiser chegar, tipo, fica à vontade. Vou ter um prazer enorme por isso mesmo. E fico muito feliz de poder trazer um pouquinho do beatbox nacional. Tem uma cena muito bonita acontecendo. Inclusive, quero fazer um convite para vocês. Na última semana de junho, dia 26, 27 e 28, vai acontecer o Festival Beat Fellas, que são 4 eventos em 3 dias, que tem batalha de beatbox, workshop. Então, se vocês quiserem conhecer a cena, vai ser um prazer enorme. E fico muito feliz em poder estar trocando essa ideia aqui. Da hora, Bacana, legal, show de cara. bola. Valeu, viu? Obrigado pela Valeu. presença, tá? Obrigadão. Mais uma vez, obrigado, Paulo, Letícia, tá? Nada. Agora sim, oficialmente, encerrando o episódio, tá? Obrigado aqui aos convidados. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um contraste bem bacana aqui. Teve aula de beatbox, teve ali um momento com o Paulo também, falou coisas muito bonitas, cara. Ó, pensa em ser palestrante, cara. Pensa Cara, nesse tanto ramo aí, viu? que eu fui convidado aí algumas vezes para dar palestra na questão de acumulação dentro das UBSs. Tem uma turma lá que orienta, né, pessoal que é acumulador, tal. Então, não para o acumulador, Sim, sim. para a pessoa, mas para eu dar um treinamento para o pessoal que trabalha na UBS. Eu já fui convidado aí. Então, Da hora. só o Pode pessoal da pensar aí. prefeitura organizar o negócio, a gente ajuda aí também, sem problema algum. Legal. Né? Muito obrigado, Letícia, também, tá? Pessoal, se inscreve aí, não só no canal Caio Crispim, mas também dos convidados, tá? Agora sim, tamo junto, é nóis. Comenta aí, se inscreve, que foi muito da hora o bate-papo aqui. Valeu!